Se você cria um conhecimento sobre como você toma as suas decisões, esse conhecimento vai influenciar na próxima vez que você tomar decisões. A gente precisa estender nossa zona de conforto, saindo dela e criando uma capacidade de nós nos relacionarmos com o desconforto de forma que ele se transforme em conforto. Então a gente vive numa vida que é uma vida extremamente confortável, e eu acho que é isso que o Wesley está falando. Negão, se eu estiver dizendo besteira, você me corrige aí. Mas assim, a gente vive uma vida extremamente confortável e nós nos adaptamos a essa vida confortável de forma que a gente fica sensível para qualquer coisinha. Ele vai falar dos mimados dopaminérgicos, ele adora esse termo. Mas é um pouquinho isso, velho. A gente tem que estar sempre explorando os nossos desconfortos. Sair da nossa zona de conforto faz com que a gente tenha a capacidade de se organizar para buscar um conforto que não dependa exclusivamente do ambiente externo. Mas o problema é desse avanço tecnológico que teoricamente trouxe uma questão ambiental muito pontual e muito diferente do que a gente estaria fisiologicamente selecionado para estar presenciando. É um fator externo, né, que foi criado, interno, sei lá, que a seleção natural continua acontecendo e a gente vai ser selecionado em função disso. Sim, então, de certa forma, sim. É tipo como se tivesse caído um cometa, mas o cometa que caiu é que a gente inventou a internet e uma linguagem. A tecnologia. A gente e as demais espécies vão ser selecionadas a partir desse contexto. É interessante isso, né, cara? O Wesley andou lendo um livro que eu gosto muito, que é o livro chama Para Compreender o Comportamento, do William Baum. E o William Baum, ele vai botar o comportamento como a estrutura primordial de seleção, tanto em termos evolutivos, né, de evolução, de seleção natural, quanto em termos de evolução cultural. E isso é fantástico. As pessoas não se dão conta do quão revolucionário é essa ideia. Apesar de ser uma ideia muito antiga, uma ideia que já está estabelecida desde a primeira metade do século XX. E isso é muito legal. Essa discussão que a gente está tendo de livre-arbítrio é uma discussão muito antiga, velho. O Skinner já chutou a bunda do livre-arbítrio faz muito tempo. Foucault, no debate dele com o Sartre, já mandou o Sartre enfiar a liberdade só Deus sabe aonde. Então não é uma discussão nova. A gente não está trazendo uma discussão nova. A gente só está colocando novos elementos a partir das neurociências que trazem evidências, efetivamente, que essa ideia de que a gente tem uma essência, de que a gente pode fazer uma escolha a partir de parâmetros independentes do contexto, ela é muito ilusória. Ilusória e, de certa forma, cara, é filha da desculpa o termo, porque te coloca num lugar de escolha, te cobra por esse lugar de escolha, sem que te dê as condições de você entender essa escolha. E aí o processo terapêutico é exatamente isso, é você entender as condições que fazem com que você tenha determinadas escolhas, determinadas tomadas de decisão, ou melhor, explica para você como determinadas tomadas de decisão, determinadas escolhas constrói você. E isso é muito importante. Não é a gente que faz as escolhas, é as escolhas que fazem a gente. E isso é muito importante no processo terapêutico. Quando as pessoas entendem que elas têm que olhar para a maneira como elas idealizam o ambiente, idealizam as consequências da escolha delas, mas sim para os parâmetros que estão relacionados a essas escolhas, aí isso vai fazer a diferença total na vida delas. Quando elas param de se culpabilizar e começam a operar no sentido de o que me levou a isso? Quais foram os estímulos antecedentes que determinaram isso? A minha história, o que estava acontecendo na hora, o meu estado fisiológico naquele momento, a minha história evolutiva, como é que esses aspectos se organizaram para determinar a minha tomada de decisão. Aí isso faz toda a diferença. Mas tu compreender isso não necessariamente te leva a mudar. Sim, te leva a mudar, porque você só pode compreender isso quando você cria novas conexões no teu cérebro. Sim, quando você cria uma camada de conhecimento adicional. E quando essa camada de conhecimento adicional é criada, ela começa a influenciar na camada anterior. Se você cria um conhecimento sobre como você toma as suas decisões, esse conhecimento vai influenciar na tua tomada de decisões, na próxima vez que você tomar decisões. Mas não necessariamente é o suficiente para, por exemplo, pode ter uma pessoa que fuma e com certeza ela sabe todos os malefícios do cigarro e talvez ela saiba até quais foram os fatores ambientais da vida dela que levaram ela a gostar do cigarro. Mas ela não sabe quais são os fatores que estão fazendo com que ela acenda o próximo cigarro. Exato. Quando ela souber os fatores que fazem com que ela acenda o próximo cigarro, daí ela pode operar esses fatores. Daí ela vai estar assumindo algum grau de liberdade em relação a isso. Sempre? Isso é uma afirmação? Ah, é uma afirmação, mas sempre aí sempre você me fode, né, negão? Na maioria das vezes. Probabilisticamente é isso que acontece. Eu não sei se eu concordo. Eu não sei se eu tenho o direito de discordar, né? Mas... foda-se. Mas é que, tipo assim, nessa questão do cigarro, assim, tem como a gente pegar alguma questão mais simples do que isso? É que eu não consigo entender. O Wesley passou alguns conhecimentos. Você não consegue entender porque você experimenta a vida como essência. Você não consegue entender porque a tua experiência, apesar disso ser uma distorção, a experiência é que você tem uma essência, que você tem uma verdade
verdade interior que vai tomar essa decisão. Não, mas eu não me importo com isso, eu já aceitei isso do livre-arbítrio. Na verdade, não faz diferença saber. Eu tô foda-se porque não faz diferença saber se tu tem ou não. Mas eu não consigo compreender essa tua afirmação, tipo, de falar que se ele compreender os fatores que levam ele a acender o próximo cigarro, talvez faça ele conseguir parar. Mas eu acho que mesmo se ele compreender, porque talvez se ele parar e assistir um filme que explique todos os fatores que levam ele a acender... Isso às vezes não é suficiente. Porque o conhecimento que vai criar uma variabilidade comportamental não é o mesmo para todo mundo. Para algumas pessoas, essa camada de conhecimento vai ser suficiente para que o córtex orbitofrontal seja ativado e crie uma influência inibitória sobre o comportamento de acender o cigarro. E é uma linha muito difícil de delimitar também, né? Impossível. Porque cada pessoa tem o seu próprio perfil, seu próprio design. Sim, é um cálculo extremamente complexo. Por isso que a gente precisa da psicoterapia. O que serve para ele não serve para você. A psicoterapia é a ciência aplicada ao comportamento individual. O que você faz no processo de psicoterapia? Você avalia as consequências que fizeram você chegar onde você está. E a partir dessa avaliação, a partir dessa análise comportamental, essa análise cognitiva, essa análise neurocognitiva, você tenta ver o papel e o peso de cada um desses fatores. E aí você vai tentar estratégias para manipular esses fatores de forma que você tome uma decisão de não fumar, de não comer comida altamente palatável, de não consumir pornografia, de não xingar alguém. De praticar um esporte. Então, certo? Na verdade, esse movimento, por exemplo, do RD, ele funciona muito bem como um ambiente modulador para as pessoas que estão ali inseridas e também um ambiente de aquisição de conhecimento. Agora a gente tem que entender que o RD é um ambiente constituído por pessoas. O ambiente é as pessoas. O RD não existiria sem pessoas. O nosso ambiente é sempre um ambiente social. Não existe um ambiente para nós, seres humanos, que não seja social. Sempre vai ter esse impacto social. Nós somos estruturas de processamento de informação altamente conectados. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Por isso que a gente tem audiência no Sem Groselha. A gente tem audiência no Sem Groselha porque vocês são legais pra caralho também, mas fora disso é porque tem pessoas interessadas nesse assunto. Por isso que a gente está discutindo neurociências aqui. De novo, né? A gente entra nessa discussão aí